Boa noite, meninos e meninas. Mais uma vez, estamos aqui juntos, pela Fraternidade Mundo Luz, para fazer o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos no livro Nosso Lar. Gratidão a Chico, esse trabalhador maravilhoso. Gratidão a André Luiz, que vem trazendo para nós essas elucidações maravilhosas, né? Então, para começar, nós vamos fazer a prece inicial. Peço que todos acerenem os corações para que a gente possa se comunicar com esse mais alto, né? Gratidão, Pai de amor. Gratidão, Pai de bondade. Gratidão pela vida, Senhor, pelas oportunidades. Nós te amamos, Pai amado. Gratidão, Cristo Jesus. Gratidão aos nossos anjos guardiões que nos oportunizaram nessa noite estarmos aqui presentes. Obrigada à espiritualidade amiga desta casa que nos possibilita o estudo dessa noite, dessa quarta-feira, que possamos, neste momento, ter os nossos sentidos ampliados, melhorados, para que possamos adquirir o entendimento e o esclarecimento oportuno para cada um de nós. Que esses aprendizados se transformem em ferramentas, se transformem em sementes, se transformem em árvores frondosas, para que possamos, desta maneira, realizar a nossa parte na obra da criação, Pai, pois sabemos que Tu, Senhor, nos aguarda a todo instante, com a Tua paciência infinita. Gratidão, hoje, agora e sempre, pelas dádivas que nos dá, e que este estudo venha inundar nossos corações, nos acalentando, nos consolando e, principalmente, nos melhorando. Pai, desperta em nós a vontade de realizarmos o bem, a vontade de operarmos sobre tudo aquilo que adquirimos de conhecimento, para que possamos, a cada dia, ser o Teu filho e realizar aquilo que espera de nós. Que possamos realmente ser Teus herdeiros. Nós te amamos, Pai. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Gratidão, meninos, meninas. Bem-vinda, Silvia. Bem-vinda, Marcinho. Bom demais ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom estar com vocês novamente. Hoje eu estou na varanda, porque dentro de casa não tem como. Não tem. O calor está intenso. Mas vai chover, se Deus quiser. Vai, se Deus quiser. Ele quer. E ele quer. Nem eu, Silvia. Então, meninos e meninas, a gente está falando, a gente está no iniciozinho do capítulo 1 do livro Nosso Lar, esse livro aqui, tá? André Luiz está relatando para nós a sua experiência no umbral. E ele está trazendo para nós todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos, essa descrição de como é esse ambiente na percepção dele. Lembrando muito, muito disso, porque quando a gente entende que é na percepção dele, é na experiência dele, na vivência dele, não quer dizer que o nosso também será da mesma maneira. É isso que nós estamos buscando aqui hoje. Nós estamos buscando o quê? Buscando o entendimento, o esclarecimento, para que o nosso umbral seja um cadiquim melhorado, né? Não seja tão parecido com esse do André Luiz. E como a gente estava falando a respeito muito dessa questão do umbral, antes da gente passar a palavra para o Fernando, que trouxe para nós, né, com todo carinho, as elucidações a respeito do umbral, que agora nós temos, né, meninos e meninas, lembrando, nós temos agora, ao invés de para casa, é pesquisa, né? Então, cada
quarta-feira a gente faz o sorteio para o próximo tema e a pessoa traz um parágrafo, 2, não precisa ser grande coisa, não, tá? É para a gente ter essas informações mais sólidas, tá bom? Então, o que eu queria, antes da gente passar a palavra para o Fernando, é falar o seguinte: olha só, moçada, lembra que no início nós propomos a questão de trazer também essa conexão entre os 15 princípios e as obras? Nós falamos sobre isso, né? E algumas partes nós também estivemos fazendo essa conexão. Então, agora, a gente falando da questão do umbral, de André Luiz, eu queria perguntar para vocês, quais princípios vocês enxergam quando nós estamos lendo essa parte a respeito do umbral? Que princípios que despertam em vocês? Que princípios assim, que vocês se lembram quando a gente fala de umbral? Para a gente poder fazer essa conexão, depois passar a palavra para o Fernando, ele vai trazer as informações dele sobre o umbral e a gente vai dar continuidade na leitura do livro. O que vocês dizem para mim? Vocês querem que eu relembre para vocês quais são os princípios? Sim. Precisa, né? Então, Deus. Mas aí eu vou dar spoiler. Aí vocês vão falar tudo que eu falar, vocês vão falar assim: esse aí esse aqui também, esse aqui. Vale não, hein? Vale não. Então, tem Deus, Jesus, Espírito, perispírito, plano espiritual, evolução, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, influência dos espíritos em nossas vidas, influência dos espíritos da natureza. Perispírito eu falei? Acho que não falei, né? Perispírito. Sim, falou sim. Então, vamos desconsiderar. Qual mais que tem? Tem também ação e reação, né? A causa e efeito, né? Causa e efeito. Tem mais 5 que eu esqueci agora. Eu vou pegar o meu cartãozinho. Acho que vou ter que pegar o meu cartãozinho. Pega para mim. Aqui. Tá aqui, achei. Tá aqui, ó. O que eu não falei: vida futura, imortalidade da alma, eu não falei, reencarnação, eu não falei, livre-arbítrio e só. Então, é isso, ó. Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade e a influência dos espíritos nas nossas vidas e na natureza. O que vocês acham baseado nesses 15 princípios? E quando a gente está falando de umbral, a gente está falando de quais princípios? Já dei a dica que é mais de um, tá? Eu falei que é quais princípios, tá? Ninguém, meninos e meninas? Digam. Você está falando de imortalidade, né? Imortalidade da alma, com certeza, né, Marcinho? O que mais? Causa e efeito tem a ver. Causa e efeito tem a ver, porque vai justamente entrar naquela questão que a Marilene trouxe para nós semana passada da vibração, né? Ótimo. O que mais? Espírito, né? Espírito, perispírito, consequentemente, né? Espírito, perispírito. Vida futura tem, gente? O que vocês acham? Eu acho que tem. Eu acredito Vida futura também. Vida futura eu creio que também tenha. Sim, tem sim, concordo, isso mesmo. Vida futura tem, porque está dando uma continuidade, não está? Não teve a morte, o desencarne, você está no grau, é uma vida futura, muito bem. Vida futura, isso. Isso, imortalidade da alma também, né? Sim, mortalidade da alma, espírito, perispírito. Aí a gente pode dizer até que tem a questão da evolução, porque o não é questão de evolução? Sim, concordo. Olha só, gente, quando a gente está falando de umbral, olha quantos princípios estão envolvidos. E ainda tem um outro que a gente, às vezes, desconsidera, mas a gente não pode desconsiderar, que é Deus. Porque Deus está em tudo, em todo lugar, em toda parte. Então, o princípio, Deus, ele vai estar em todas as coisas.
Então, olha só como que é rico, né, esse estudo. Porque a gente é que não faz essa conexão, essa ligação. E aí a gente acaba deixando passar desapercebido aos nossos conhecimentos e aos nossos entendimentos. Então, quando a gente faz essa ligação, essa conexão, a gente começa a visualizar com maior amplitude tudo que está à nossa volta. Olha só quantas coisas nós estamos falando com um simples tema. Nós estamos falando de, pelo menos, 5 princípios. Tá? Então, Fernando, agora lhe passo a bola. O que você trouxe para nós a respeito de umbral? Olha, umbral, de acordo com a pesquisa que eu fiz, Sim. no Espiritismo, umbral é um local do mundo espiritual onde os espíritos inferiores se encontram após a morte. Também podemos entender como umbral se referir a um estado ou lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados durante um certo tempo. No Brasil, geograficamente, o umbral está localizado acima da cidade do Rio de Janeiro. Diz que é um lugar de angústia, escuridão e sofrimento. O tempo de permanência no umbral depende do estado de consciência do espírito e do conhecimento e do reconhecimento das faltas cometidas. O umbral está localizado desde o início na crosta terrestre e avança até as proximidades das colônias espirituais da Terra. O umbral é localizado nas energias ao redor da Terra, estando presente em todos os continentes, países e vilas. É a energia vibracional que permite a vivência físico-espiritual. André Luiz ficou no umbral por 8 anos, lidando com espíritos tidos como de vibrações inferiores, que o atormentavam. Como ele relatou no livro Nosso Lar, o umbral é descrito por quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Isso foi o que eu colhi. Ótimo, Fernando. Olha só, pessoas, meninos, meninas, olha o despertar que ele está trazendo para nós hoje. Se, na hora que a gente acordar num lugar com essas vibrações, com essas percepções, o que a gente deve fazer? Nós estudamos sobre isso semana passada. Prece, né? Exatamente, que André não fez sentido. Lembra que nós estudamos sobre isso, sobre essa questão? Que ele fez, ele suplicou, ele isso, ele aquilo, mas ele não obteve o socorro. Por quê? Porque não era real, sentida, verdadeira. A gente precisa lembrar disso. Então, a partir do momento que eu me despertar, que eu tiver uma lucidez, né, no plano espiritual, lembrando, gente, que a gente está o tempo inteiro no plano espiritual, viu? O plano espiritual e a gente é uma coisa que se entrelaça, tá? Então, a gente fala assim, no plano espiritual, não quer dizer que é lá longe, não, tá? Então, quando eu tiver esse despertar e eu começar a perceber o clima, que o ambiente não está saboroso, o ar está mais denso, né? A vegetação, tudo da forma como o Fernando escreveu, está meio esquisito, né? A sensação não está muito confortável. Eu preciso me despertar. Por isso que a gente fica brincando, mas não querendo que não seja verdade, querendo que seja verdade, no sentido assim, quanto tempo a gente vai ficar no umbral? Só o tempo de lembrar de fazer uma prece, sentida. Então, eu vou ficar 5 segundos, tá, gente? Esse é o meu tempo no umbral. 5 segundos, tá? Lembrei, fiz a prece, ó, vá. Tchauzinho para vocês. Viu? Mas é uma forma da gente começar a levar isso com leveza, para a gente entender que esse movimento que tem que vir de nós
Ele não precisa ser uma coisa sofrida, dolorida, sabe? A gente precisa desse despertar mais consciente. E a gente começa a treinar esse despertar agora, viu, gente? Meninos, meninas, a gente começa a treinar esse despertar agora. Então, como que eu faço? Por que eu estou falando isso? Toda vez que a gente passar por uma situação complicada, e a gente, Silvia, só um minutinho que eu já vou te dar a palavra, tá? Toda vez que a gente passar por uma situação complicada e a gente demorar menos tempo para sair dessa situação, nós já estamos praticando a nossa saída do umbral. Conseguem perceber isso? A partir do momento que eu estou passando por uma situação problemática, vamos dizer, no trabalho, uma coisa que está me desconfortando, e eu consigo resolvê-la internamente, dentro de mim, essa situação, né? Pode até ser que talvez eu não consiga resolver com todas as pessoas do ambiente, mas se eu já começo a resolver comigo, aquilo que eu posso fazer, eu faço, aquilo que não é da minha alçada, que não é né, do meu crivo, eu deixo para quem é, e sofro menos tempo por isso, permaneço com a vibração menos tempo baixa nesse sentido, eu já estou treinando essa minha saída do umbral, porque eu já estou treinando fazer essa modificação dessa vibração. Por isso é importante a gente começar agora a modificar aquilo que tem dentro de nós, né? As nossas dificuldades, começar a caminhar de uma maneira mais leve nessas situações. Diga, Silvia, para nós. Ô, Vivi, o umbral é um estado d'alma, né? A gente sabe que é um estado d'alma e, pelo que a gente estudou, André Luiz, ele não foi para o mais baixo umbral, não. Não. Ele foi para um mediano, né? Porque depois, nos outros livros dele, ele vai relatar outras situações mais difíceis, né? Sim. Só que, igual você falou, por ser um estado d'alma, nós temos que começar, desde já, ser conscientes dessa situação. Uhum. Porque vamos passar por lá? Vamos. Agora, vamos ficar? Eu não. Depende Eu não quero. Isso que eu ia falar para você. Depende do nosso estado d'alma. Se você está treinando, né? Treinando, porque nós somos espíritos na carne. Não somos carne com espírito, nós somos espíritos na carne. E você tem que começar a treinar aqui na carne. Você tem que começar a treinar e olhar as suas ações, os seus pensamentos. O que você está fazendo com o tempo que Papai do Céu te deu? Está sendo bem aproveitado? O que nós estamos fazendo para o bem-estar nosso e daqueles que convivem conosco? Então, nós temos que perguntar isso todos os dias. Porque, Vivi, a gente encontra um umbral aqui no plano Terra, querida. Sim. Quantas vezes nós temos criaturas que, ao chegar perto de nós, entre aspas, nos tira do sério? Quantas vezes? Mas se você estiver vigilante, não vai sair do sério por muito tempo, não. É assim, chegou, beijinho, tchau, tchau. Aí a gente consegue resolver, porque se você for entrar em debate com as forças que vêm até você, porque vem mesmo, não adianta a pessoa falar assim, forças negativas não chegam até mim. Chega, somos espíritos necessitados, chega sim. Mas nós temos que treinar o seguinte, chegou, tá, Papai do Céu, me ajuda aqui, eu estou em situação precária, eu quero sair dela já. E aí aquela prece mental e aquela vibração mais altruísta. Então, a gente tem que pensar assim, aqui na Terra tem umbral? Tem. E nós temos que conviver com ele. Sim. Porém, nós temos que treinar para quando nós deixarmos a matéria, nós sabemos onde vou, onde estou e por quê. Por quê? Então, essa fala do Fernando foi muito feliz. Ele trouxe coisas, assim, bem explicativas para nós,
E você dando também todas aquelas instruções para nós, foi muito bom, que nos ajudou muito, tá, Vivian? Desculpa que eu falei muito. Obrigada, Gratidão, viu? Silvia, gratidão. Muito obrigada. Sempre muito, muito bem-vinda as falas. Uma coisa que o Fernando falou que me chamou muito a atenção foi a palavra que ele usou assim, consciência do indivíduo. Eu acho que isso é muito importante, gente, porque a consciência do indivíduo é a nossa consciência, tá? Então, essa questão, igual a gente está falando, vai depender muito daquilo aonde eu me culpo, aonde eu me vitimizo, aonde eu já estou desperto para sair fazer esse movimento de saída, de retirada, de elevação, realmente. Então, todas essas coisas a gente precisa, de fato, começar a visualizar em nós hoje, né? Aonde que eu estou me vitimizando, em quais situações que eu me coloco como vítima, em quais situações que eu me revolto, em quais situações que eu fico me culpando, né? Que eu fico, às vezes, remoendo aquilo e querendo reviver, querendo. Então, eu preciso ver quais são as minhas dificuldades para que eu melhore elas agora, para a gente fazer esse movimento de saída do umbral mais rápido. São os milindres da vida, né, Vivi? Os milindres da vida nos traz situações bem difíceis. Sim, com certeza. Meninos, meninas, mais algum comentário sobre umbral para a gente poder continuar com a nossa leitura? Marcinho, Sim, levantou a mão, pode falar. Diga para nós, Marcinho. Mas o que eu penso, Vivian? Isso aí até corroborando com aquela passagem do Nosso Lar, né, em que o André, quando ele percebe que tem um novo companheiro com a esposa dele, né, que ele simplesmente ele volta ao umbral. O que nós podemos depreender daí? Que é o estado de espírito, né? Sim. Então, tratar a nossa casa mental é essencial, né? O hábito da prece, como que seria uma salvaguarda para a gente evitar de estar trilhando esse caminho, né? Esse estado de espírito ruim, né? Porque toda vez que você entra em explosões temperamentais, por exemplo, né? Você certamente você está no umbral, você está com a vibração baixa. O médico que te vê com maior clarividência, que te aproximar de você, fala, você está terrível, você está cheio de sombra, não está legal. Então, eu penso dessa forma, né? Eu entendo que seria um estado de espírito. Sim. E o hábito da prece nos ajuda muito nisso, né? E Nessa sabedor mudança, disso, troca de vibração. Isso, que a gente peça esse socorro sim, né? Fazer a prece, entender que você precisa mudar. Só fica se você quiser, mas é aquela coisa, né? É hábito, né? Não adianta se você não tem o hábito da prece de jeito nenhum, não vai funcionar. Né? Então, vale essa disciplina e a gente refletir sobre isso aí. Ótimo, Márcio. Essa questão que você trouxe também é muito. Entra em complemento ao que o Fernando falou. E quando a gente. Igual, né, você estava falando da questão desse estado de alma, estado de espírito e consciência do indivíduo, é muito isso. Quando a gente começa a galgar esse entendimento e esse fazer essa saída mais rápida das situações desconfortáveis, incômodas, a gente está treinando isso. E esse sair mais rápido, com a prece, ele ainda se torna mais rápido ainda. Então, adquirindo esse hábito da prece, igual você disse, a gente começa realmente, de fato, a dar uma elevada melhor na nossa vibração. E aí ela passa realmente a ser sentida. Né? Não é só aquela prece automática que sai por automatismo, por conveniência. Não, é aquela prece que mexe, que é sentida mesmo, né? Que é vivida, vivenciada, é aquela prece gostosa de conversa, de diálogo com esse Pai de amor e de bondade. Fechamos? Beleza? Umbral esclarecido? Ok, meninos e meninas, vamos dar sequência, então, à nossa leitura de hoje. Vou compartilhar para vocês a nossa telinha e vamos ler, então, o parágrafo grande que tem lá, certo?
que fala para nós assim. Então, da obra Nosso Lar, gratidão Chico, gratidão André Luiz, capítulo 1, eu acho que é o terceiro parágrafo antes do final. Ele fala assim: reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impediam-me as considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Vamos fazer uma pausazinha aí e vamos fazer um comentário. Olha só o que André Luiz está dizendo. Olha a informação que ele traz primordial para nós. Ele está lá e ele começa a entender que os conceitos religiosos que ele não dava tanta atenção, agora fazem falta. Porque outrora, o que ele dava crédito, o que ele estava focado nos problemas, nos princípios filosóficos, políticos e científicos, não é? Era isso que chamava a atenção dele. E agora ele começou a perceber que essas coisas eram secundárias. Não eram coisas que, para ele, naquele momento, naquele despertar, traziam conforto, traziam... Não traz. Porque ele não tem o conhecimento do quê? Do espiritual, do religioso, do entendimento, do esclarecimento, do despertar. Ele está perdido. Vocês conseguem visualizar André Luiz escrevendo isso? É como se a pessoa tivesse mostrando para nós como que é estar perdido diante de uma nova realidade. E aí, quando o Fernando trouxe para nós a descrição do umbral, falando da questão do clima, do ar, da vegetação, das pessoas e tudo mais, gente, meninos, meninas, nós que já estamos um pouquinho mais despertos, precisamos entender que essas características que foram nos apresentadas, nós já temos condições de perceber. E aí nós precisamos começar a verificar dentro do nosso dia a dia, dentro das situações que estamos passando, aonde se encontram essas mesmas características de ambiente conturbado, não é? Aquele ar pesado, aquela respiração mais ofegante, que a gente chega no ambiente e já começa. Por quê? Porque nós estamos em falta de sintonia com o divino para poder passar por aquela situação. Então, a gente precisa começar a procurar o umbral agora já, dentro de nós, em cada uma dessas nossas experiências, dessas nossas vivências. E aí, esse treino que a gente estava falando, para sair do umbral mais rápido, que a gente precisa começar a fazer agora, é nesse sentido. Porque quando eu começo a me despertar nessas situações do dia a dia, corriqueiras, para mudar a minha vibração, eu estou achando o umbral dentro de mim. E aí eu estou conseguindo tirar isso de dentro de mim. Então, como eu estou conseguindo sair desse umbral agora, quando eu realmente desencarnar, vai ser fácil sair do umbral de lá. Conseguem perceber essa analogia ou está muito transcendente? Não, né? Conseguem perceber isso? Meninos, meninas? Concordam, não concordam, discordam? Para mim está correto, viu, Vivian? Eu acho que muito nesse sentido. O que você acha, Fê? Concordo plenamente.
Pois é. Olha só, gente, essa informação que ele está trazendo para nós nesse parágrafo é importantíssima. A gente precisa começar a se atentar para essas dificuldades e para esses problemas. E aí ele continua dizendo para nós, olha só, olha que interessante que ele vai dizer agora para nós. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, não é? Ah lá, ele está falando, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. E aí ele está falando, significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Então, olha só, para uma pessoa, né, uma pessoa que eu digo um espírito, que chega no umbral, na posição que ele chegou, que passa o tempo que ele passou, escreve uma frase dessa para nós, olha só como é que é uma receita de bolo fantástica. Ele está dizendo, a gente precisa das coisas do mundo? Precisamos, porque a gente precisa viver na matéria. Mas não levemos essas considerações materialistas como sendo primordiais, porque elas não o são em nossas vidas. Precisamos começar a despertar para que essas coisas são necessárias, sim, mas o primordial é buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Não é isso que o Cristo nos orienta? É o que André Luiz está falando para nós exatamente agora. E aí, para uma criatura dessa, na condição dele, ter esse entendimento, nós já podemos ter também. Nós precisamos começar a ter também. Porque se a gente não tinha até ler isso aqui, que passemos a partir de agora a ter. Conseguem visualizar esse movimento? É nesse sentido, tá? Continuando, ele está dizendo para nós lá, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Tá vendo? Olha só que maravilhoso isso. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Ô, gente, é tardia? Esse entendimento, ele é tardio? Ele nunca é tardio. O que é tardio é a nossa reação ao conhecimento. Porque a gente obtém o conhecimento, mas a gente fica com ele aqui guardadinho. A gente não põe em prática. O que é tardio, a gente precisa entender, não é a obtenção do esclarecimento, a obtenção do entendimento. O que é tardio é a nossa vontade de realizar para que esse conhecimento, esse esclarecimento, se torne algo bom na minha vida. É a nossa estagnação. Conseguem visualizar isso? É nós estarmos o tempo inteiro na zona de conforto. Precisamos não nos contentarmos. É uma palavra bem, bem forte. Precisamos não mais nos contentarmos com aquilo que é confortável. Porque o que é confortável vai me trazer coisas não boas no futuro. Eu preciso começar a despertar hoje, agora. E se, porque tem aquela coisa, né? Ah, se eu soubesse disso antes, eu teria feito assim, não teria errado tanto. Então, se estamos tendo conhecimento agora, façamos esse caminhar a partir de agora. Deixemos de errar. A gente vai só permanecer no erro porque a gente sempre errou? Precisamos despertar. É isso que ele está nos chamando a atenção. Agora, olha só, gente, ele está nos trazendo... Lembra que nós estávamos falando a respeito dos princípios no início? Ele está nos dizendo o que é válido para essa vida futura. Ele está dizendo para nós quais são as moedas que nós devemos levar,
o dinheiro que nós devemos angariar para a vida futura. É a fé, é o acreditar, o entender, as boas obras, a melhora de mim, não é do outro, a melhora do eu, do meu interno, o meu movimento de saída e alteração de vibração. É isso que ele está dizendo, ele está mostrando para nós agora qual é o caminho para uma vida futura melhor, tá? E ele segue para nós da seguinte maneira. Gente, alguém quer fazer alguma consideração até aqui? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Pensou em alguma coisa enquanto eu estava lendo? Não? Posso seguir? Ok. Então, ele fala, né? Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, sempre tem um entretanto, né, gente? É impressionante. Sempre tem um no entanto, entretanto, porém, todavia, né? Então, entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Olha só que informação maravilhosa que ele está trazendo para nós. Precisamos, a partir de agora, olhar para essas escrituras, para essas letras sagradas com a luz do coração, para que a gente realmente sinta essa lei de amor entrando e inundando o nosso coração. Lembra da prece inicial? Inundando o nosso ser. E aí ele vai dizer para nós, ó, identificavas através da criatura de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. Da crítica. Oi? É da crítica. Isso. Desculpa, pessoal. Erro técnico, tá? Erro técnico. Identificava-as através da crítica, isso mesmo, de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Olha só, ele gostava da parte que era criticada, ele gostava da questão polêmica, ele gostava, quando ele ia falar de religião ou de espiritualidade, né, dos textos bíblicos e tudo mais, ele só selecionava aquelas coisas que traziam contradições, né? Que trazia conversa, bochicho, polêmica. Conseguem ver? Olha só como que nós ainda temos esse gostinho, né? Por essas coisas também, não é? A gente não está o tempo inteiro, às vezes, querendo saber a história de um, a história do outro, porque disso, porque daquilo, ou então você vê que duas pessoas que se amavam ali, que estavam o tempo inteiro juntas, daqui a pouco estão separadas, tá cada um para um lado com a cara emburrada, aí você quer saber o que estava acontecendo. O que aconteceu, quem que fez, quem que não fez, o que foi, não é assim? Conseguem ver a gente nesse joguinho de buscar essas críticas, esse sentimento, né, de polêmica, de bagunça, a gente é assim, a gente precisa deixar de ser assim, porque quando a gente deixa de ser assim, a gente começa a deixar realmente esse evangelho nos modificar, porque senão nós vamos ficar, sabe aquelas pessoas, até no curso que eu estou fazendo, tem uma pessoa que é muito assim, tudo que o expositor traz para nós, ele sempre tem uma pergunta, um questionamento contrário, uma polêmica para gerar. Ele nunca aceita nada mas não é com o sentido de obter o conhecimento, é já no sentido de estar sempre levando algo para a batalha, sabe? Para aquela questão do embate, para saber se a pessoa tem realmente argumentos para comprovar aquilo que ela está dizendo. Acho que é para instigar, assim, para saber se a pessoa tem conhecimento ou se ela está só ali no superficial. Polemizar. Oi? Polemizar.
Porque ele tem o conhecimento, e aí ele quer exatamente polemizar para poder mostrar que ele tem o conhecimento e para saber se o outro também tem, se está na altura dele para responder. E eu acho isso incômodo, tem hora, porque se fosse no intuito de trazer realmente uma discussão saudável, né? Mas não, é tudo que se é colocado para ele critica. Então, a gente começa a ver que é uma questão de rixa mesmo, de querer mostrar que sabe, que não sabe, sabe? Não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês, mas é muito nesse sentido. Diga, Silvia, para nós, o que você acha? Ô, Vívia, tem o título de um livro que se chama assim, quem sabe pode muito, quem ama pode muito mais. Então, se eu sei mais do que você, e você está, naquele momento, como minha professora, como minha instrutora, eu tenho que ser humilde o bastante para te ouvir, sem te interromper, e fazer a minha análise silenciosa. E me perdoe se eu estou em crítica, tá? Que eu nem conheço, não sei nem o que você está fazendo. Mas eu, no meu ponto de vista, porque isso aconteceu na nossa casa espírita também. Aí eu convidei a pessoa para conversar e falei com a pessoa, olha, se você não está agradando, se você não está satisfeita com a exposição da criatura, que eu gosto muito, se você não quiser retornar, você fica à vontade. Mas interromper, eu acho uma falta de caridade. Sim. Aí, diga. O que aconteceu, Vívia? A pessoa sumiu, não foi mais. Por quê? Porque a intenção não era aprender. A intenção é criticar. E nós ainda temos muito disso, viu? Temos que vigiar. Se eu sei mais... Gente, Jesus é o nosso mestre, guia e modelo. E ele foi criticado, imagina nós comedor de arroz e feijão. Temos que ter paciência. Sim. E temos que ter caridade com aqueles que estão naquele momento, como meu professor, como meu instrutor, como meu auxiliador, nos ensinos. É assim que eu penso, me desculpa se eu feri alguém, tá, gente? Não, tá ótimo. Silvia, foi ótima. Realmente foi isso que aconteceu, a pessoa parou de frequentar o curso, né? Porque ela viu que todo mundo percebeu qual era o intuito dela. Diga, Marcinho, para nós. Vivian, eu tenho uma passagem que você, né? Um texto que você, logo no comecinho, eu não quis te interromper, não, mas ela passa muito sobre os meus conceitos aqui, em que ele fala justamente que ele teve que... A realidade que ele encontrou, ela não tinha um respaldo, não tinha aprofundamento nem filosófico, nem político, coisas que permeiam aí o nosso dia a dia, né? A religiosidade, que eu penso é o seguinte, a religiosidade hoje das pessoas é fundamental, né? Hoje nós não teríamos tantos crimes, tantas situações adversas, se tivesse um pouquinho de sintonia com Deus, com aceitação de Deus como um ser supremo e bondoso, né? Independente da religião que se professa, né? Então, a falta de religiosidade, ele tocou nesse ponto, ele tocou nessa ferida aí. Eu percebo isso, né? A gente percebe no dia a dia que a falta de religiosidade afasta as pessoas essa falta, ela leva a pessoa aos seus dramas, às suas dificuldades, às suas maiores dificuldades. E ele pontua isso aqui, ao mesmo tempo que ele fala, né? É uma experiência que certamente a gente tem que acatar, ele vivenciou isso, né? E os valores não são os mesmos daqui. Dá esse alerta, olha, os valores são outros lá de cá. Não adianta você vir com intelectualidade exacerbada, coisa material, que é daí, você não precisa disso aqui. Então, não sei se eu coloquei bem, eu acho que isso aí é uma
uma sacudidela mesmo, né? Porque muita gente, né? Eu fui assim, carapuça Silva, né? Você fica à margem da religiosidade. Eu fiquei assim muito tempo. Um pouco a doutrina espírita pegou no braço, vem cá, você tem que mudar. Vai ter que renunciar a algumas coisas, entendeu? Essa aproximação me trouxe isso. E que eu penso, para muitas pessoas, afastaria de uma série de dramas e dificuldades. Ele, André, sentiu isso. Eu só olhava o Evangelho para ver uma ou duas palavras, mas não interessa muito, não. Né? Então, eu acho muito interessante isso, vale uma reflexão, né? Sim. Principalmente o entendimento de que, olha, lá de cá as coisas são outras. Né? Não adianta você querer saber o que juntou, o que não juntou, o poder que teve, não teve, mas essa reflexão, esse olhar para o futuro, a gente já tem que começar a ter desde cedo, né? Sim, sim, ótimo, ótimo, Marcinho, você ter ressaltado novamente esse ponto, porque quando a gente estava falando a respeito daquela questão que ele está dando a receita para a vida futura, é nesse sentido, né? Ele está mostrando para nós aquilo que é secundário e aquilo que é primordial, que é essa questão da religiosidade, do entendimento, do conhecimento espiritual, né? Dessa questão espiritual que a gente fala, gente, é de ter uma consciência de que nós somos imortais, nós temos, né, que a vida continua e etc. E aí, só para finalizar o parágrafo, para a gente não ficar na metade do parágrafo, a última frasezinha do parágrafo é assim: noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Está vendo? Ele está dizendo para nós o que ele tirava, o que ele gostava dentro da leitura do Evangelho. Ele gostava das polêmicas. Então, quando não tinha polêmica, ele se ausentava dessas, né, voluntariamente, ele estacionava voluntariamente, ele não tinha a gana do conhecimento, que é já um ponto que nós temos de diferente. Nós estamos aqui, por exemplo, hoje, né, dia 9/10/2024, buscando o quê? Esse entendimento. Buscando, primeiramente, o quê? O reino dos céus. Por quê? Porque nós estamos aqui trocando essas ideias, trocando esses ensinamentos, esses entendimentos, para que a gente consiga melhorar a nossa vibração, consiga entender melhor aquilo que se passa com o nosso espírito, para que a gente consiga transitar por entre essas vidas, né? Carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, de uma maneira mais tranquila, angariando mais os conhecimentos no sentido de lição e aprendizado, do que simplesmente de apontamento e questionamento, né? Eu acho que é muito esse convite que André Luiz está trazendo para nós nesse parágrafo. Essa chamada, essa chacoalhada. Gente, eu estou aqui. Olha só, isso aí é secundário. Primordial é isso aqui. Tá? Pensem nisso, reflitam sobre isso. Se questionem aonde vocês estão colocando o tesouro de vocês. Aonde que vocês estão depositando essas dádivas que Deus nos concedeu, né? Essa chacoalhada mesmo, esse puxão de orelha que André Luiz está trazendo para nós hoje, para que a gente comece a refletir a respeito de como eu estou lidando, passando e vivenciando essas nossas experiências do dia. Diga, minha querida Marilene. Isso nos faz lembrar, né? Aquela colocação que quem não vai pelo amor vai pela dor. Ele está mostrando que foi preciso da dor para chamá-lo às realidades espirituais. O que a vida realmente significa, o que vale, o que não vale a pena, né? Então, ele está vendo, está mostrando isso. Olha o que eu passei, né? Agora, tardiamente, é que eu estou verificando que o que vale a pena é isso, é aquilo. Isso não vale nada. As verdades são X, mas foi preciso de eu sofrer primeiro, né? E nós não precisamos de sofrer primeiro. Isso. Nós estamos tendo conhecimento para não sofrer primeiro.
Para ir pelo amor e não pela dor. Ótimo, Marilene, era o que eu ia terminar agora, exatamente, tirou as palavras da minha boca. Ele está trazendo para nós essa receita justamente para a gente não ter que passar por isso. Olha o que maravilhoso que vai ser o estudo dessas obras. É para esse despertar, é para esse chamamento, para que a gente não precise passar pelos equívocos que André Luiz passou. Meninos, meninas, eu acho que para isso para essa noite é isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Porque aí eu vou fazer o sorteiozinho para o próximo tema e vamos fazer a prece final. Mais algum comentário sobre umbral, sobre o que André Luiz está passando, vivenciando, sobre o que ele trouxe para nós de experiência hoje? Diga, Silvia, para nós. Ô, Vivi, eu vou sair totalmente do assunto, porque hoje é aniversário da minha irmã, aquela que eu pedi auxílio para ela, que ficou 45 dias internada. Então, na prece final, eu gostaria que ela fosse lembrada, porque é uma criatura muito boa, uma irmã que a gente se ama muito. Então, hoje, como pelo fato dela estar aniversariante, eu gostaria que ela fosse lembrada na prece final. Com certeza. Sônia Maria de Oliveira Prada, não é? Prata. Isso. Isso, tá. Eu vou colocar, vou pedir para colocar. Joia. E ela está melhor, né, Silvia? Ela está bem, graças a Deus. Não está totalmente curada, não, porque o fato teve 2 cirurgias. Foi bem difícil, né? Mas, em vista que ela esteve com 2 pezinhos do lado de lá. Mas agora já está bem melhor, graças a Deus. Ótimo, que bom. Então, o próximo tema, gente, que eu queria trazer, que eu queria que fosse trabalhado, assim, né, que fosse falado. Dona Rosana, quer falar alguma coisa? Não. O próximo tema que eu sugiro é vida futura. Porque como André Luiz deu essa chacoalhada na gente, eu acho que pegar esse princípio seria interessante da gente trabalhar. O que vocês acham? Pode ser esse tema? Tranquilo para todo mundo? Então, espera aí que eu vou... Pode? Ótimo. Vai ser gostoso da gente tratar. Só estou numerando aqui as pessoas, tá? Espera aí, só um minuto. Numerei. Vamos lá. Hoje... O Luiz também está aqui, tá? Eu coloquei o nome dele aqui, já está com o númerozinho também do lado. Pode deixar. Hoje, como a Dani está voltando, e quem mais? A Nelly também está voltando hoje, né? Nelly, você que entrou primeiro, fala para mim o número de 1 a 8. Nelly? 4. Eu pensei 4. Não, né? Dani, tá aí? Dani Duarte? Não? A Nelly está com Nelly, o microfone fechado. É só o microfone fechado. Nelly, então diz para nós. Oi? Estou aqui. Ah, você está aí, Dani? Ótimo. Deixa eu só ver. Nelly, você consegue dizer para nós aí, tirando o microfonezinho desbloqueado, um número de 1 a 8? Pode escrever no chat, se quiser. Não? Oi, desculpa, eu não estava conseguindo desligar o microfone. 8. 8. Ih, seu Luiz, dançou. Desculpa, eu não estava conseguindo. Essa é mal, viu? Seu Luiz dançou. Dançou nada, ele é muito sábio. Seu Luiz, vida futura, tá? Pelo menos uns 2 parágrafos a respeito do assunto. Combinado? Um beijo, viu? E aí eu peço, então... Dani, você que está aí, levantou a mãozinha. Por favor, Marilene, quer falar alguma coisa antes? Eu quero só perguntar, você está colocando essa pesquisa para a semana que vem, só desse parágrafozinho pequenininho aí, depois que você concluiu? De tudo que a gente discutiu, né, a respeito de vida futura. Pois tá? Pois você não está correlacionando com nenhum parágrafo sequente, não. Não, porque, na verdade, como a gente está falando, é porque esse capítulo,
ele está trazendo todas essas informações para nós, de vibração, de umbral, de espíritos inferiores, né? Então, aí a gente está se aprofundando nesses temazinhos. E aí, agora, né, como a gente despertou para os princípios, né? Dona Rosana, vocês não viram o iniciozinho, mas nós achamos mais de 5 princípios aí, tá? Nesse estudo de hoje, sobre umbral, na verdade. E aí, como ficou muito claro essa questão da receita para essa vida futura, aí eu acho que o vida futura vai ser melhor do que eu tinha programado para o próximo parágrafo, Marilene, nesse sentido. Eu achei que o vida futura vai trazer mais credibilidade, para mais entendimento, né, mais esclarecimento do que porque geralmente eu relaciono com os parágrafos da frente mesmo. Tá? Exatamente. Mas hoje eu acho que o Vida Futura vai ser Você está enriquecendo o que a gente está vendo. Isso, exatamente. Tá bom? Então, seu Luiz, será então para nós Vida Futura, tá? 2 parágrafozinhos, coisa assim, pequena, só para a gente ter um entendimento mais claro a respeito desse assunto, tá? E Dani, você que está aí. Ok. Pode ser, seu Luiz? Então, ótimo. Pode. Beijo para o senhor. Dani, Com Deus também. Oi? Você pode fazer a prece final para nós? Vamos lá. Vamos lá, então. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, Pai Celestial. Em tua presença é maravilhosa o conforto e a segurança que o Senhor nos dá. Agradeço por tudo, por essa fraternidade maravilhosa que nos acolheu, por todo mundo que participa dela, dos estudos. Abençoa cada vida que está aqui agora, nesse momento, Senhor. Grata por tudo, grata pelos aprendizados, e que não faça nós desistirmos dessa luta, dessa força que só o Senhor tem, e que nós vamos caminhar na fé, em nome de Jesus, que assim seja. Com as vibrações dessa prece, eu rogo, então, o auxílio à nossa irmã Sônia Maria de Oliveira Prada, né, que ela continue aí nesse melhoramento, recebendo as nossas melhores vibrações. Gratidão, Dani, pela oração, pela prece final. Gratidão, meninos e meninas, pela noite maravilhosa que tivemos hoje. Viu? Amém. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, gente. Ótimo final de semana. Um abraço. Beijo em Ótima cada semana. no coração. Beijo. Oh, Boa que noite, bom. gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Mas bem.